Bem-vindos ao nosso canal Olindo Cicloturismo. Bom, hoje eu estou sozinha aqui, mas é porque a gente vai conversar, um assunto para a gente conversar com as meninas, mas a gente convida os meninos que querem entender um pouquinho mais do universo feminino na vida nômade a assistir esse vídeo também. Eu estou aqui assistindo, tá na cama. Bom, chegou uma pergunta para a gente para falar um pouquinho mais sobre o coletor menstrual, mas antes de falar do coletor, eu queria falar sobre coisas de menina, né? Sobre o nosso período menstrual. Eu lembro quando eu era pequena, minha mãe falou sobre isso comigo e a gente tinha aquela, acho que minha avó falava isso, né? Tinha esse termo, da gente estar incomodada. Então, eu cresci mais ou menos com essa ideia, né? De você estar no período menstrual, você estar incomodada, você tem uma coisa que, poxa, aquilo ali é um estorvo na tua vida. E na verdade, eu acho que é aí que começam as confusões, né? A forma com que a gente cresce, olhando o nosso próprio corpo e as coisas que acontecem nele. Quando eu passei a morar no motorhome, então, e a viajar de bicicleta, eu posso dizer que a primeira coisa que eu fiz, a primeira ideia que eu tive, ideia genial, foi negar tudo isso. Então, quer dizer, o melhor como nômade seria não ficar menstruada, porque aí eu não ia ter esse problema, não ia ficar com nenhuma incomodação. E aí eu fui consultar um médico e passei a tomar um remédio, então, para suspender a menstruação. Isso funcionou no primeiro, no segundo mês, no terceiro mês eu comecei a ter problemas, eu comecei a ter sangramento sem saber que chegava em casa estava lá o presente. E aí eu comecei a estudar um pouquinho melhor o que então é essa menstruação, o que é isso? Não é uma coisa que serve só para a gente poder manter a raça humana na Terra, né? Que a mulher fica menstruada e aí um dia isso ela vai usar para ter um filho. O ciclo menstrual, ele é um processo do teu próprio organismo de renovação, que você passa por todo mês por ele. Então, quanto mais você conseguir compreender as etapas desse processo, você vai poder conviver melhor com ele e se alegrar, porque na verdade isso é vida, né? É o teu próprio corpo se transformando e se manifestando da forma que ele foi criado. Então, isso para mim também é assumir a minha feminilidade. Depois então dessa experiência que não deu certo, de negar, então eu passei então a assumir essa característica feminina e tentei trabalhar da melhor forma possível. As alternativas que eu tive na época que eu tive conhecimento, então era o absorvente comum e o absorvente interno. Então sempre que eu estava pedalando eu usava o absorvente interno. Só que esses absorventes, são colocados branqueador nele, tem muitos processos químicos que isso daí para muitas mulheres nem funciona direito. Conheço pessoas que têm irritação de usar absorvente e tudo mais, tem sérios problemas. Em 2012, uma amiga cicloturista, a Ingrid, me apresentou então o coletor menstrual, que é esse copinho aqui, que ele substitui então o absorvente. E ele tem várias características que para mim foram revolucionárias, então desde 2012 eu nunca mais usei absorvente, eu uso só o copinho, inclusive no motorhome, independente de eu estar viajando de bicicleta ou não. Esse copinho, então, é o coletor menstrual, você coloca, né, em você e ele vai coletar então a sua menstruação. Quando uma vez por dia ou 2 vezes por dia você vai fazer a higienização dele, tirar e colocar novamente. Como eu disse, desde 2012 eu uso o mesmo copinho que eu paguei R$90. Se eu tivesse em todos esses anos comprado absorvente, eu já teria gastado mais de R$1.000. Isso é só mais um aspecto. Então, primeiro, ele é prático porque você só tem ele, você não precisa mais comprar absorvente, você não precisa carregar na bagagem aqueles pacotes de absorvente. Ele sempre vai estar na tua mão, assim que você precisar para você usar. Ele é econômico, porque você vai comprar uma vez, não vai precisar ficar gastando dinheiro com isso. Ele não gera lixo, porque o absorvente diz que ele demora quase 100 anos para se decompor na natureza. O copinho é de silicone, vamos dizer, é um material que também demora para se decompor na natureza, só que eu já uso o meu há 8 anos. Então, quer dizer, em volume disso, de lixo que eu estou colocando na natureza, é infinitamente melhor.
Um outro problema que eu já citei, que é essa questão de muitas mulheres não se adaptarem bem ao absorvente por causa das químicas e tudo mais. Esse copinho de silicone, ele não dá esse tipo de problema. Você usa e não vai ter alergia, não vai ter nenhum outro tipo de coisa. E por outro lado, se você então ainda usa absorvente, quem já viajou de bicicleta sabe, ou você leva o estoque de absorvente para você usar durante a viagem, ou então você vai ter que, naquele país que você está, encontrar um absorvente, sei lá qual, que né, nunca vai ter aquela marca que você está acostumado a usar. O copinho vai estar sempre com você lá para a hora que você precisar usar. Inclusive tem vários estudos que consideram ele muito mais higiênico do que qualquer outro tipo de sistema que você possa adotar durante a menstruação. Eu vou deixar no link da descrição um vídeo que mostra como você usar o copinho efetivamente, né, com uma animação assim, para as meninas entenderem melhor que isso na prática é muito mais confortável. Por exemplo, você está pedalando e precisa fazer um xixizinho ali no mato. É como se você tivesse num dia comum, não tivesse no dia do teu ciclo. Então, esse é mais um benefício que eu também achei muito interessante para quando a gente está viajando de bicicleta. Uma outra situação também que foi bem interessante, quando a gente atravessou os desertos na Bolívia. Às vezes a gente ficava 3, 4 dias sem achar um lugar para jogar o lixo. Se eu estivesse usando absorvente, eu ia ter que ficar guardando, junto com o lixo que eu estava gerando, aqueles absorventes para poder descartar só lá na frente. Com o copinho você lava ele, coloca de novo, quando termina de usar você lava, higieniza na água fervendo e guarda até o próximo ciclo. Com relação às desvantagens do copinho, eu acho que a principal desvantagem, que eu não colocaria até como desvantagem, é a questão cultural. Tem muitas meninas que têm dificuldade de colocar o copinho. Ele pode ter um custo inicial alto, né? Então, porque andei olhando agora, ele está por volta de R$100, mas como eu disse, acho que em 6 meses ele já se paga, né? Se você for comparar com o preço do absorvente. Enfim, mas se você aprender a conhecer o teu corpo, aprender a conhecer o teu ciclo, né? E ficar sempre atento às reações do teu organismo, eu acredito que você vai se adaptar bem a esse copinho, assim como eu me adaptei. Supostamente não é para ele dar cólica, mas eu já tive algumas vezes que ele estava mal inserido, eu tive um pouco de cólica, então também tem que ficar atenta para essa característica, né? Como é algo que você está colocando dentro do teu corpo, se você não encaixar direito, ou pode ter algum vazamento, ou então eventualmente te dá alguma cólica. Então é importante que você tenha paciência com você mesma na hora de colocar, na hora de experimentar a utilização desse copinho. Bom, enfim, esse vídeo, além do convite de você abrir a sua mente, então, para essa nova forma de passar o seu ciclo menstrual, é para a gente como mulher se apoiar e também tentar andar nesse caminho de entender as mudanças que o nosso corpo sofre durante o mês, né? E abraçar essa característica feminina da forma melhor que a gente conseguir, tentar sempre o melhor de si em cada fase que acompanha a nossa vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se tiver mais alguma dúvida, algum comentário, escreve pra gente aqui. Eu vou deixar os links do copinho, né, do vídeo do copinho e da loja virtual dos pedarilhos, onde você pode adquirir o copinho com cicloturistas como a gente. Obrigada!